No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 carros que costumam ser ignorados pelos brasileiros, mas oferecem um excelente custo-benefício. E o melhor, esses carros esquecidos têm preços bem atrativos. Você pode ter um carro seguro, tecnológico e potente sem gastar uma fortuna. Fique ligado para conhecer essas opções incríveis. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Então, bora para o vídeo. Para começar a lista de hoje, eu escolhi um carro bastante diferente e interessante, o Citroën C4 Picasso. Este carro é bastante desconhecido em nosso mercado, o que acaba refletindo também em suas vendas bastante limitadas. Poderíamos dizer que o C4 Picasso é equivalente ao 3008 da Peugeot, mas inclinado para um estilo um pouco mais de minivan do que para um crossover. Além disso, ele geralmente tem um preço mais acessível no mercado de usados. Apesar disso, compartilha muitos equipamentos, mecânica e até a plataforma com o 3008. Ele tem um design mais conservador em comparação com alguns concorrentes dele, mas ainda assim é um design atraente e muito atual. Existem duas versões disponíveis, a Seduction e a Intensive. Ambas são bem equipadas, mas oferecem várias opções de itens opcionais. Este carro foi projetado com foco em famílias maiores. Embora a opção de 7 lugares esteja disponível apenas no modelo Gran Picasso, este modelo aqui ainda oferece um interior espaçoso com trechos de 2,78 metros e uma largura de 1,82 metros. Além disso, ele possui um porta-malas bem generoso com 537 litros. O C4 Picasso oferece muitos equipamentos que não eram comuns na linha da Citroën naquela época, como a câmera 360 graus, alerta de ponto cego, monitoramento da pressão dos pneus, assistência de estacionamento, banco do motorista com memória, teto solar panorâmico e até mesmo abertura elétrica da tampa do porta-malas. São itens que não eram muito comuns até mesmo nos carros em geral e muito menos na Citroën naquela época. Dificilmente você encontrava carros da Citroën com todos esses itens. Sob o capô encontramos um motor bem famoso aqui no Brasil e popular ultimamente, é o motor 1.6 THP Turbo, que aqui ainda não é flex. Ele possui injeção direta a gasolina, tem 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kg de torque a 1.400 RPM. E o câmbio dele é um Aisin TF71SC de 6 marchas. Ele está muito mais focado para entregar conforto do que desempenho, mas ele também é um carro seguro para fazer ultrapassagens, tem um desempenho ok. Ele faz de 0 a 100 em 8,4 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. Quanto ao consumo, é razoável para o carro que é e também para o peso dele. Na cidade ele faz cerca de 9 km por litro e na rodovia 13 km por litro. Essa mecânica é conhecida por sua confiabilidade e também você encontra muitas peças. É lógico que esse carro você tem que fazer uma boa pré-compra para comprar um bem revisado com a manutenção em dia para você não ter dor de cabeça. E sempre procure um que foi revisado, principalmente o motor, que já esteja com peças atualizadas. E para você que ainda não segue o canal no Instagram, corre lá e nos siga. Estamos postando conteúdos e novidades bem legais que às vezes não aparecem aqui no YouTube. Então segue a gente por lá, isso vai nos ajudar bastante. Atualmente, o modelo 2016 do C4 Picasso você encontra a partir dos R$ 74.000 na versão de entrada e chega até os máximos R$ 85.000 na versão topo de linha. É um excelente preço e é uma baita opção para quem busca um carro familiar, seguro, relativamente potente, com muito espaço, tecnologia e equipamentos. É um baita carro nesta faixa de preço, mas que infelizmente é desconhecido por muitos brasileiros. O Kia Carens é outro carro que infelizmente não teve muito público aqui no Brasil. No entanto, é importante lembrar que a Kia não investe muito no marketing por aqui, embora ainda produza bons carros. Infelizmente, a marca não é muito lembrada pelos consumidores brasileiros, isso culpa da própria Kia. O Carens é uma minivan de 7 lugares que custa consideravelmente menos que uma Chevrolet Spin, por exemplo. Além disso, ela é bem mais construída, equipada e tem um motor mais interessante. Ele não é um veículo que se destaca por seu design,
No entanto, é um carro que proporciona conforto para toda a família e oferece até a opção de 7 lugares, além de uma potência razoável para viagens. O Caris é disponibilizado apenas na versão X, sendo o único opcional o câmbio automático de 4 marchas. Apesar de ser um carro de porte médio, oferece um pacote completo de equipamentos que inclui 6 airbags, sistema ABS com freio a disco nas 4 rodas, os sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, ar-condicionado automático de uma zona, bancos em couro e muitos outros equipamentos. Considerando o ano do carro, ele é muito completo. O espaço interno do Caris é adequado para transportar todos os 7 ocupantes, embora a última fileira de bancos seja um pouco mais apertada e o ideal mesmo para crianças. Ele tem um entre-eixo de 2,70 metros, que é muito bem aproveitado para caber 3 fileiras de bancos e uma largura de 1,82 metros, e oferece um espaço suficiente. E o porta-malas tem uma capacidade razoável. Com 5 lugares, oferece 450 litros. Porém, com a terceira fileira de bancos, ele oferece apenas 120 litros. Sob o capô, o Caris utiliza um motor bem conhecido e popular em diversos carros da Kia e Hyundai. Motor 2.0 Theta, que produz 149 cavalos a 6.000 RPM e 19,5 kg de torque a 4.250 RPM. Ele tem 2 opções de câmbio, manual de 5 marchas ou um automático convencional de 4 marchas, que era comum para a época. Em termos de desempenho, ele faz de 0 a 100 em 12,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 182 km por hora. Em relação à média de consumo, ele faz 8,5 km por litro na cidade e na rodovia 11,2 km por litro. Um Kia Canis 2012 tem preço médio entre 35 e 40 mil reais e torna-se uma opção bem acessível no mercado de usados, principalmente para um carro mais familiar. Ele custa bem mais barato que um Chevrolet Spin, mas é mais completo, tem um motor maior, mais espaço interno e um acabamento de dar inveja. O Hyundai i30 CW é uma excelente escolha para quem procura uma wagon segura e confiável. Muitas pessoas pedem para eu comentar mais sobre a Station Wagons aqui no canal, e hoje eu decidi trazer o i30, que é um excelente carro, mas que infelizmente é deixado de lado nessa carroceria aqui, assim como a maioria da Station Wagon aqui no Brasil. Mas tanto o hatch quanto este modelo aqui são excelentes opções, oferecem um excelente custo-benefício no mercado de usados, tem preços semelhantes aos de carros populares, até mais novos ou do mesmo ano, porém tem muito mais qualidade. O i30 está disponível apenas em uma versão, a GLS, que oferece diversas opções de pacotes de equipamento. Entre esses pacotes, você pode escolher entre os modelos com câmbio manual ou automático, o teto solar, os bancos em couro, o ar-condicionado digital e muitos outros equipamentos. Essa geração do i30 foi a única a oferecer o motor 2.0. É um motor beta que gera 145 cavalos a 6.000 RPM e 19 kg de torque a 4.600 RPM. E o câmbio dele podia ser um manual de 5 marchas ou um automático convencional de 4 marchas, que também era comum para a época. Quanto ao desempenho, ele faz de 0 a 100 em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Em relação ao consumo médio, ele faz 8,5 km por litro na cidade e 10,1 km por litro na rodovia. O i30 também se destaca pela sua robustez e confiabilidade mecânica, embora apresente alguns problemas crônicos que são relatados por diversos donos, mas isso não compromete a excelente compra deste carro. Um Hyundai i30 2011 tem preço médio entre 40 e 46 mil reais, que torna ele uma excelente opção no mercado de usados. O Peugeot 2008 é um crossover compacto que impressiona no conjunto geral, embora não tenha vendido tanto quanto merece. Oferece uma alternativa mais acessível em comparação com os modelos como o HR-V, enquanto mantém ou supera a lista de equipamentos, por exemplo, algo comum nos carros franceses, conhecidos pelo capricho em todos os detalhes, mecânica, acabamento, equipamentos e tecnologias. Basicamente, o 2008 é uma evolução do 208, com um porte maior e uma altura mais elevada. Se você estava considerando 208, mas deseja um carro com mais espaço interno e potência, o 2008 é uma opção mais interessante.
Quando ele foi lançado aqui no Brasil em 2015, o 2008 possuía apenas uma versão topo de linha, a grife, e uma única motorização, 1.6 aspirado. Em 2016, uma nova versão, a Lure, foi introduzida e o modelo grife passou a oferecer o motor 1.6 THP como opcional. Vale observar que o motor 1.6 THP não possui opção de câmbio automático neste primeiro modelo. Para a lista, eu optei pela versão com o câmbio manual, com essa motorização turbo, que proporciona uma experiência de condução um pouco mais interessante. E na faixa de preço, vale muito a pena, já que você vai levar um carro mais potente, com a mesma média de consumo e no mesmo preço das versões anteriores. Porém, se você preferir um câmbio automático, você pode optar pelo modelo 1.6 aspirado. O 2008 já é bem equipado e tem equipamentos bem interessantes para um SUV compacto. Tem os airbags frontais, laterais de cortina, totalizando 6, o ar-condicionado automático e digital de 2 zonas, sistema multimídia com Bluetooth, entre outros itens interessantes para hoje em dia. Em relação à mecânica, o destaque mesmo é o motor THP Flex, que gera 173 cavalos com álcool e 165 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 24,5 kg de torque com ambos combustíveis a 1.750 RPM. E o câmbio dele é um manual de 6 marchas, proporcionando um desempenho agradável para o uso urbano. 2008 faz de 0 a 100 em apenas 8,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 209 km por hora. Em relação ao consumo, também é um carro que não decepciona. Na cidade, 7,1 km por litro com álcool e 8,5 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 8,5 km por litro com álcool e 12,4 km por litro com gasolina. Um Peugeot 2008 1.6 THP do ano de 2016 você vai encontrar na faixa de preço dos R$60 mil, o que torna uma opção bem interessante se você comparar com os principais SUVs compactos, que custam às vezes 20 e 30 mil reais a mais e oferecem menos. O Chevrolet Malibu foi lançado como sedã médio-grande da Chevrolet aqui no Brasil, se posicionando abaixo apenas do Ômega. No entanto, semelhante ao destino do Ômega em sua última geração, o Malibu também não alcançou um grande número de vendas, em parte devido ao seu preço mais elevado em comparação ao Fusion V6, que oferecia mais equipamentos e num preço melhor. O Malibu é um sedã notavelmente exclusivo que chama muita atenção, principalmente por sua traseira um pouco mais diferente, inspirada na do Corvette. Ele mantém sua atratividade visual, sendo um carro de aparência um pouco mais jovial do que os seus principais concorrentes da época. Em relação aos equipamentos de segurança e de conforto, o Malibu apresenta uma lista muito semelhante à que você encontra no Fusion, por exemplo, o que é um destaque bem interessante. Ele tem piloto automático, ar-condicionado digital e automático de uma zona, bancos revestidos em couro, com ajuste elétrico para o motorista e passageiro, vidros, travas e retrovisores elétricos, partida do carro à distância, retrovisor interno fotocrômico, faróis de estacionamento automático, freios a disco nas 4 rodas com o sistema ABS, airbags frontais, laterais de cortina, o controle de estabilidade de tração, monitoramento da pressão dos pneus, entre diversos outros itens. Sob o capô, o Malibu oferece um motor 2.4 Ecotec LE9, que produz 171 cavalos a 6.500 RPM e 22,2 kg de torque a 5.100 RPM. Esse motor trabalha em conjunto com uma transmissão automática convencional de 6 marchas, que permite ao carro fazer de 0 a 100 em 10,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 194 km por hora. Em relação à média de consumo, espere dentro da cidade fazer uma média de 7,3 km por litro e na rodovia 10,3 km por litro. No entanto, ao considerar a compra de um Malibu, é fundamental prestar muita atenção, especialmente aos problemas conhecidos que envolvem a transmissão e a suspensão. Uma escolha imprudente pode se tornar um pesadelo. Em termos de preço, um Chevrolet Malibu LTZ do ano de 2010 você encontra na faixa entre 30 e 45 mil reais. Além disso, ele continua a parecer um carro muito mais caro do que ele realmente é hoje em dia e vale muito a pena se você quer um carro um pouco mais para usar no final de semana. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa.
Forte abraço, valeu e fui!